E eu subo essa tribuna para falar sobre o tema do momento. Obviamente, não podemos deixá-lo de tratar, porque é o que nós estamos vivendo essa semana. A discussão do impeachment, eu diria do golpe à presidenta Dilma. E eu ouvi com atenção o que Vossa Excelência estava falando da tribuna, senadora Vanessa, sobre os debates na comissão, na Câmara dos Deputados. E hoje pela manhã eu tive a oportunidade de acompanhar esses debates. E queria aqui fazer algumas ressalvas e também colocar de maneira a afirmar o posicionamento do ministro José Eduardo Cardoso, que, na minha opinião, foi muito bem na defesa da presidenta. É uma pena que na comissão as pessoas não ouçam, elas já estão pré-definidas no seu julgamento. E, como Vossa Excelência bem falou, a maioria sem argumentação técnica, a maioria sem argumentação jurídica, constitucional, com argumentos políticos, inclusive argumentos políticos de baixa qualidade, né, sem sustentação. Então, eu queria enfatizar algumas das questões levantadas pela defesa da presidenta e explicar um pouquinho a quem está nos ouvindo pela rádio, pela TV Senado, por que nós temos caracterizado esse processo de impeachment como um processo de golpe e temos insistido tanto nisso. Primeiro, o ministro José Eduardo Cardoso afirmou que o relatório do deputado Jovair Arantes tem contradições, equívocos conceituais e desejo político. E é exatamente isso que tem aquele relatório. Ele disse ter absoluta convicção de que a leitura isenta e desapaixonada do relatório seja talvez a melhor peça de defesa que a presidenta da República pode ter, exatamente pelas contradições, pelos equívocos conceituais e pelo desejo político de afastar a presidenta. As contradições e os equívocos conceituais e o desejo político de chegar ao impeachment ficam borbulhantes na leitura desse relatório, falou Zé Eduardo. Ele também já havia dito que o processo de impeachment foi aberto por vingança e voltou a dizer que houve desvio de poder no caso. Esse processo de impeachment nasce com um pecado original, com seu vício, que foi na utilização de Sua Excelência, presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, para fazer uma vingança à presidenta. O advogado-geral da União sustentou que a comissão do impeachment violou o direito de defesa em diversas ocasiões. Um dos exemplos citados foi o fato de a defesa da presidenta Dilma não ter sido notificada para se manifestar em algumas reuniões do colegiado, o que deveria ter acontecido. Comparou o andamento do processo de impeachment com o processo por quebra de decoro que investiga o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, no Conselho de Ética. O que disse o ministro José Eduardo Cardoso? Na comissão de ética desta casa, o advogado do nobre presidente da Câmara pede a palavra pela ordem, quando acha conveniente. No processo de cassação a que estão submetendo a presidenta, sabe qual o argumento que a presidenta usou para anular decisões? Falta de intimação, porque sequer ela foi intimada para participar das reuniões, portanto, seu advogado não estava presente para pedir a palavra pela ordem, para se manifestar, para fazer sua defesa. Porque o que vale para o presidente da Câmara não vale para a presidenta Dilma. Porque o que vale para cassar o mandato de um parlamentar não vale para a tentativa de cassar o mandato de uma presidenta da República. Essa é uma pergunta que não quer calar. Por que todas as sessões da Câmara foram utilizadas para fazer a contagem de tempo para os trabalhos da comissão do impeachment da cassação da presidenta e não foram utilizados para a contagem de tempo para a comissão de ética que está discutindo a cassação do deputado Eduardo Cunha? Então, por aí nós já vemos o vício
político, o vício jurídico e constitucional desse processo. O ministro Cardoso afirmou ainda que os deputados só poderiam considerar, na análise do processo de impeachment, o trecho da denúncia acolhido pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, PMDB, Rio de Janeiro, quando da instauração do procedimento. Porque, como disse Vossa Excelência, senadora Vanessa, quando os advogados Dr. Hélio Bicudo, Miguel Reale e Janaína Pascoal deram entrada na denúncia contra a presidenta, foram relacionados fatos ocorridos em 2014 e 2015. O presidente da Câmara só aceitou os fatos relacionados a 2015, porque 2014 já tinha encerrado, portanto, o primeiro mandato presidencial. Não caberia ser discutido. Então, ele assimilou ou considerou apenas os fatos de 2015, primeiro ano do mandato da presidenta Dilma. Ocorre que no relatório do deputado Jovair Arantes se discute, se coloca, se considera os fatos levantados em 2014 pelo Tribunal de Contas da União. Por isso que nós dizemos, e que o ministro Zé Eduardo falou, que esse relatório tem equívocos conceituais e desejos políticos, porque esses fatos não podiam ser analisados. E em 2015, só 2 situações foram trazidas pelo presidente da Câmara à realidade do processo como sustentadores de um processo para abrir o impeachment da presidenta. Quais sejam? Apenas uma situação referente a banco público, as chamadas pedaladas fiscais, apenas uma, envolvendo o Banco do Brasil, que eu vou falar mais à frente, e os decretos de abertura de crédito suplementar, que disseram que feria a lei de responsabilidade fiscal porque aumentava o déficit orçamentário, ou seja, o resultado primário ficava negativo e a presidenta já devia saber disso. Então, isso é importante ficar claro porque o plenário só que pode admitir o processamento de uma denúncia que o presidente indeferiu. Como o presidente indeferiu, o relator da comissão não poderia fazer constar do seu relatório e fez constar do seu relatório. Portanto, esse relatório é um relatório que tem equívoco conceitual, é um relatório que tem contradição, é um relatório que tem desejo político e, portanto, é um relatório que não tem base constitucional. Bom, o ministro Cardoso afirmou que não há provas de cometimento de crime e que, na dúvida, o relator defende o afastamento da presidenta. Para ele, ministro, na dúvida, o processo devia ser encerrado, porque é isso que está nos nossos princípios de direito. Na dúvida, é benefício para quem está sendo acusado. Na dúvida, pró-réu. E não é isso que está acontecendo na comissão de impeachment. E comparou o caso, ministro José Eduardo, a um assassinato. Eu não sei se alguém morreu. Eu não sei se tem delito, mas da dúvida, afaste-se. Obviamente que isso não é correto. Na dúvida, não poderia ter sequer lido aquele relatório. A senhora me permite uma parte? Pois não, senadora Vanessa. Não, eu acho que essa parte que Vossa Excelência aborda agora é da maior importância. O ministro José Eduardo Cardoso, advogado-geral da União, chegou a dizer que isso fazia parte, isso compunha o fio condutor de todo o relatório. Porque, analisando se os decretos estavam amparados ou não, né, e há uma visão clara de que eles estivessem amparados porque foi mudado a meta fiscal e o exercício é durante o ano todo, não é? Mas que o próprio relator disse, olha, é algo que tem que ser estudado mais, é algo que tem que ser mais analisado. Porém, na dúvida, que siga o processo do impeachment. Não é ali no processo o lugar de investigar absolutamente nada, senadora. Claro. Então, Vossa Excelência tem razão, o ministro tem razão quando diz assim, na dúvida, muda-se a análise, a jurisprudência do Brasil. Na dúvida, não é pró-réu, na dúvida é contra o réu. Já incrimina, não pode ser assim. Isso aí é extremamente delicado. E o que ele fez, é bom que as pessoas entendam,
O que o ministro José Eduardo Cardoso falou não é a análise dele, é o que está escrito no relatório. O relator escreveu que ele precisava de mais elementos para, de fato, analisar se aquilo era crime ou não. Exatamente. Mas, na dúvida, siga o processo. Siga o processo. Perfeito. Isso foi o relator que escreveu lá. Fere-se um dos mais elementares princípios do direito brasileiro, direito constitucional. Então, é lamentável que a gente esteja assistindo a essa situação. Uma das denúncias feitas, que foi aceita pelo presidente da Casa, se refere ao que a gente costumou chamar aqui de pedaladas fiscais, que era o adiantamento por parte de bancos públicos para pagar despesas da União, e aí depois esses bancos recebiam do governo de novo o recurso. Então, costumou chamar isso pedaladas como uma forma de empréstimo que não seria correto. Na realidade, não é prestação de serviços que esses bancos faziam. E é bem interessante porque em 2014, encerrado o ano, todos os serviços em relação aos bancos foram pagos, não restou nada. E 2015 está se acompanhando para e passo também esses repasses. Sabe no que se ateve o presidente da Câmara para aceitar a denúncia? Numa situação que envolve o Banco do Brasil e envolve o Plano Safra. Ora, o Plano Safra foi instituído, senhora presidenta, em 1992, pela Lei 8.427. E a lei que cria o Plano Safra, ela é clara em dizer o seguinte, que a competência para a regulamentação, gestão e execução do Plano Safra é feito pelo Conselho Monetário Nacional, Ministério da Fazenda e pelos dois ministérios setoriais. Na época, só o MAPA, que era o Ministério da Agricultura, e depois, quando foi criado o MDA, ele foi incluído. Portanto, não tem nenhum ato da presidenta que esteja interferindo nessa situação do Plano Safra, porque são esses órgãos que regulamentam e que fazem a gestão e a execução de uma lei de 92. O que é isso? É equalização de juros, portanto, o governo federal paga uma parte de juros para que os produtores rurais possam emprestar com juro mais barato e, portanto, poder ter melhores condições de plantar, colher e vender sua produção. Por isso que a gente tem a agricultura brasileira com a força que tem e também garantia de preço mínimo, que tem grande variação. Como é impossível o Banco do Brasil dizer corretamente para o governo federal o quanto ele vai gastar num determinado período, ele faz uma contabilidade diferente, que é uma contabilidade semestral, e lança semestralmente o que ele pagou e o que ele tem a receber. E nesse semestre é que se verificou que o banco desembolsou a mais e a União teria que pagá-lo a mais. Só que, veja, isso é regulamentado desde 1992. Eu vou voltar aqui. A lei é a Lei 8.427 de 92. Não tem nada a ver com a presidenta, é esse comitê gestor composto pelo Conselho Monetário Nacional, Ministério da Fazenda, o MAP e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que fazem a gestão e a regulamentação do processo. Pois bem, e a execução? Pois bem, é isso que aconteceu. E isso foi regularizado no final de 2015 e apareceu no balanço do banco no primeiro trimestre de 2016. Então, como pode utilizar disso para dizer que essa situação é uma situação de pedalada fiscal? Então, antes disso não foi? O que aconteceu até se nós regredirmos no tempo até 1992 não foi? Deixaria o Banco do Brasil de fazer equalização de juros para os nossos agricultores? Deixaria o Banco do Brasil de executar a garantia de preço mínimo? Imagina se isso acontecesse. O que aconteceria aqui nesse Congresso Nacional? O que nós teríamos que ouvir dos senadores, dos deputados, e com razão, porque estaríamos deixando a nossa agricultura perecer? E é por causa disso, única e exclusivamente isso chamado de pedalada fiscal, que foi aceito pelo presidente da Casa nessa denúncia de impeachment. Além disso, os decretos de crédito extraordinário que foram assinados pela presidenta Dilma, que eu quero falar um pouquinho deles aqui, também o que significa esses decretos, né? Que o deputado Jovair Arantes afirmou que a presidenta liberou os recursos quando já havia reconhecido as dificuldades no cumprimento da meta fiscal, mas antes do Congresso aprovar o projeto de lei que permitiu o déficit de 119 bilhões.
Ora, nós tratamos com o orçamento de forma anual. Se durante os meses você tem déficit ou superávit, o que você tem que acertar é o final do ano. É como você vai entregar o seu orçamento e não como os seus meses se comportaram. O que são esses decretos? Presidenta Vanessa, são 6 decretos que foram soltados pela presidenta Dilma. Eles dizem que as irregularidades estão em decretos que somam um valor de 2,5 bilhões de reais. Então, vamos explicar um pouquinho o que são esses 2,5 bilhões de reais que foram em suplementação extraordinária. 708 milhões foram para pagar despesas financeiras, encargos de dívida. A Lei de Responsabilidade Fiscal é claro dizer que encargos de dívida não são considerados para o resultado primário. Portanto, a qualquer momento, a União pode emitir sim os decretos e pagar despesas financeiras. Isso está escrito na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós não estamos mais tratando de 2,5 bilhões, nós estamos tratando de 1,8 bilhão. E por que foi aberto esse crédito extraordinário nesses decretos? Por 2 motivos: excesso de arrecadação e superávit financeiro. Aí o pessoal vai dizer assim, mas a arrecadação estava caindo. Só que a arrecadação, quando você abre um crédito extraordinário, você tem que dizer qual é a fonte, que tipo de arrecadação. Se ela é do imposto de renda, se é do IPI, se ela é de uma taxa, você tem que anotar ali. Sabe do que foram esses decretos, senadora Vanessa? 70% deles do MEC. E sabe o que era o excesso de arrecadação? Taxa de vestibular. Taxa de vestibular. Taxa de vestibular, é isso que foi o excesso de arrecadação do MEC. Então, a taxa de vestibular não é imposto de renda, não é o IPI. Eu só posso usar a taxa de vestibular para investir na própria universidade. Se eu não usar esse excesso de arrecadação, ele fica lá, parado no orçamento, porque eu não posso usar ele para pagar dívida, eu não posso usar ele para pagar o Bolsa Família, eu não posso usar ele para pagar a saúde, eu não posso usar para fazer a educação. Então, dentre todas as arrecadações que caíram, essa subiu, essa taxa subiu. Então, o que aconteceu? Abriu-se um crédito extraordinário dessa taxa de arrecadação do vestibular para dar autorização para que as universidades pudessem usar esse dinheiro para melhorar as condições para fazer os seus concursos. Taxa de vestibular e mais, arrecadação de concurso público, porque era pessoas que pagaram para fazer o concurso e aí também a universidade tinha que dar a estrutura, aumentar a estrutura para garantir que todos os que se inscreveram no concurso pudessem fazê-los. A outra parte foi por superávit financeiro. O que é superávit financeiro? São exatamente essas arrecadações que são vinculadas, portanto, de universidades, de institutos que são vinculadas, que foram arrecadadas no ano passado e não foram usadas. E ficaram lá, em abertos. Não podia ser usada para outra coisa. Então, o que se fez? Usou-se exatamente esse superávit do ano passado, que não podia usar para mais nada, para que a universidade pudesse usar. Ora, então onde é que está a ilegalidade disso? Isso não tem nada a ver com o superávit primário, tem a ver com uma receita específica. Todos os créditos extraordinários foram abertos assim, ou por excesso de arrecadação ou por superávit financeiro de fontes vinculadas, que não se podia usar para outra coisa. E ainda que fosse de fonte genérica, a chamada fonte 100, que dá para usar para qualquer despesa. Quando nós aprovamos o projeto de lei do Congresso Nacional número 5, nós aprovamos, independe de quem votou contra aqui, nós aprovamos esse Congresso Nacional, esta casa aprovou, nós regularizamos tudo, porque nós dissemos o seguinte para o país: nós não vamos ter superávit, nós vamos ter déficit esse ano para poder equalizar as contas. Então, aonde está o crime da presidenta Dilma nisso? Aonde está o crime? Por isso que o relator das contas da presidenta Dilma tem dúvidas. Escreve que tem dúvidas no relatório, mas mesmo assim orienta para que se abra o processo. Que tipo de processo nós vamos ter? Eivado de vícios, que não tem base constitucional e que tem a dúvida do relator.
É uma aberração isso. Não pode dar certo, senhores senadores e senhoras senadoras. O que nós vamos ter é uma estabilidade política maior do que nós estamos tendo. Porque, além de não ter alguém legitimado pelo voto direto, assumindo a presidência, se acontecer esse golpe, ainda vai ser um golpe feito por subterfúgios, sem base legal e sem base constitucional. E isso o nosso ministro José Eduardo Cardoso deixou claro, né? Afirmou que a meta fiscal não foi atingida, que não há dolo, porque o TCU também aceitou esse tipo de decreto durante anos. Aliás, é importante dizer aqui que entre esses decretos que a presidenta fez, fazendo crédito extraordinário, tinha um do TCU também, que eles mandaram para o presidente. O Tribunal de Contas da União mandou para a presidenta da República um crédito extraordinário baseado nas mesmas premissas. Olha que engraçado. E aí aponta o dedo para ela. Então, não dá para aceitar como isso está acontecendo. O ministro Cardoso disse ainda que, quando a presidenta editou os decretos, não havia uma discussão sobre o assunto. O relator diz que a má-fé da presidenta vem do fato de que já era amplo conhecimento o caráter proibitivo da conduta dos decretos no momento que ela baixou. É mentira! É mentira porque nos outros anos isso nunca foi relevante, nunca foi destacado. E é mentira porque o Tribunal de Contas fez o mesmo. Como que pode dizer que a presidenta conhecia? Má-fé é desse relator. O advogado-geral da União argumentou que, mais de um mês antes da edição dos decretos, o tribunal ainda não havia mencionado esses documentos. Cardoso comparou as acusações contra a presidenta Dilma Rousseff com as feitas contra o senador Aécio Neves e contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Aécio é acusado de coordenar um esquema de corrupção em Furnas, citou o ministro Cardoso, e citado várias vezes por delatores diferentes na Operação Lava Jato. Cunha é réu no Supremo Tribunal Federal por corrupção e lavagem de dinheiro e dono de contas bancárias não declaradas na Suíça, por onde recebeu ao menos 5 milhões em propinas. É de receber dinheiro de Furnas que Dilma é acusada? É de ter contas no exterior? Questionou Cardoso. Sobre o que ela tem que responder? Cardoso lembrou ainda que Cunha teve direito a vários recursos em seu julgamento, diferente da presidenta, e lembrou que as chamadas pedaladas fiscais já eram práticas conhecidas e aprovadas por tribunais de contas e pelo Congresso em governos anteriores. Por que a nossa é de má-fé e a outra é correta? Perguntou o ministro. Segundo o chefe da AGU, o processo de impeachment é nulo por vícios de origem. Portanto, esse processo vai iniciar. Se ele continuar, os debates nessa casa vão continuar, os questionamentos vão continuar e a instabilidade política vai continuar, porque esse processo não tem base. O relatório do relator, deputado Jovair Arantes, não tem sustentação. Cardoso encerrou o discurso reafirmando que o processo de Dilma não tem base legal. Para o ministro, um eventual impeachment da presidenta violaria a democracia e o Estado de Direito. Essa violação jamais fará surgir um governo com legitimidade. Essa violação jamais fará surgir um governo com legitimidade. A história não perdoa violência à democracia. Em que pese a Constituição preveja o impeachment, esse relatório mostra que não há base legal e, por isso, esse processo de impeachment não deve ser chamado impeachment, deve ser chamado golpe. Golpe de abril de 2016. É assim que vai ser conhecido na nossa história esse processo e é assim que vão ser conhecidos como golpistas todos aqueles que votarem com ele. E quero dizer aqui, senadora Vanessa, que os atos que nós estamos vendo de manifestação contra o golpe são atos da sociedade, legítimos, não são organizados pelo partido, não são organizados pela base aliada, pela bancada do PT ou do PCdoB. São atos de artistas, são atos de intelectuais, são atos de professores, são atos de pessoas que viveram a ditadura militar, que viveram o que significou a restrição de liberdades e hoje lutam com todas as suas forças para que a gente não repita esse golpe. E vai ter uma manifestação belíssima no Rio de Janeiro, com diversos artistas, Chico Buarque, Caetano, com o presidente Lula, hoje nos Arcos da Lapa, exatamente para defender a democracia. Um ato belíssimo
contra o golpe, de pessoas que sabem o valor das conquistas democráticas, porque a conquista da democracia não é um vazio, é a conquista de direitos trabalhistas, dos direitos das mulheres, da dignidade das pessoas, é a conquista de programas que tiraram pessoas da miséria, é a conquista dos trabalhadores ao longo da história desse país. Portanto, senhora presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, cabe a nós, como guardiães da Constituição, perseverar e lutar para que não se faça, não se cometa o golpe na história desse país, para que abril de 2016 não fique conhecido no calendário da nossa história como um mês do golpe. Muito obrigada. Obrigada, senadora. Bom, como orador inscrito, o senador Ricardo Ferraz. Depois o Ataíde. Ok. Senhora presidente, senhoras e senhores senadores brasileiros, fundamentalmente capixabas que nos acompanham pela TV Senado, eu peço licença aos meus colegas, às senhoras senadoras e aos senhores senadores. Por um instante, eu não vou me dedicar, evidentemente, ao tema da semana, um tema absolutamente decisivo na história do nosso país, considerando a efetividade, a evidência dos crimes de responsabilidade cometidos pela presidente Dilma, os crimes todos que estão consagrados no artigo 85 da Constituição Federal, por atentar contra a probidade administrativa, por atentar contra a lei orçamentária, premissas fundamentais para a manutenção, a estabilidade, a sustentação das importantes políticas públicas que fazem uma enorme diferença, sobretudo no dia a dia de milhões de brasileiros que demandam um funcionamento do Estado eficiente. Não, senhora presidente, eu quero falar hoje aqui de um grande capixaba, um empreendedor capixaba que nós perdemos no último sábado. Eu quero me referir aqui à vida exitosa e de sucesso do senhor Valécio Keppe, que faleceu no último sábado, aos 87 anos, enfrentava desde os anos 90 o mal de Alzheimer e morreu na manhã do último sábado. Nascido em Colatina, o empresário, o empreendedor Valécio Keppe, em 1946, foi um dos fundadores do grupo Águia Branca, junto com os irmãos Vander e Ailmer. Hoje, esse conglomerado de grande referência e grande orgulho para os capixabas, ele que teve origem com o primeiro ônibus comprado ainda pelo patriarca da família, pai de Valécio Keppe, o seu Carlos Keppe, e tinha Valécio como trocador. Vejam a história de sucesso de alguém que acredita no trabalho, na capacidade de empreender, de ousar, de criar, de produzir graça, porque quem produz emprego, produz oportunidade. Este grupo que começou lá atrás com apenas um ônibus, em que o seu Valécio era o trocador, é um grupo empresarial que hoje fatura 5 bilhões de reais e é um grupo que produz em terras capixabas e em tantos outros estados brasileiros mais de 15.500 empregos. Com 11 empresas sob o seu domínio, sob o seu guarda-chuva, o Grupo Águia Branca, o maior grupo capixaba, genuinamente capixaba, atua em todo o Brasil nos serviços de transporte aéreo, rodoviário de passageiros, logística e comércio de veículos. Além de ter fundado um conglomerado de grande sucesso, o senhor Valécio Keppe deixa um legado de liderança
de sua capacidade empreendedora e de trabalho, muito trabalho. O senhor Valécio Kepp nasceu em 1928 e já com 7 anos começou a trabalhar no comércio de secos e molhados em sua cidade natal, Colatina, ao norte de nossa capital, Vitória, ao lado do seu pai, Carlos Kepp. Em 1946, o senhor Carlos Kepp comprou um primeiro caminhão para transportar café, base de sustentação do nosso Estado, não apenas sustentação econômica, mas também social. No mesmo ano, o veículo é substituído por um ônibus para trafegar pelas cidades mineiras de Governador Valadares e Teófilo Otoni. O seu Valécio era o trocador dessa linha. Em 1956, o senhor Valécio Kepp, filho mais velho do senhor Carlos, comprou a empresa de ônibus Águia Branca, com 12 veículos que faziam as ligações entre as cidades de Águia Branca e Colatina, todas elas no norte do nosso estado. Já em 1975, já com 50 ônibus, a aviação Águia Branca inaugurou o Parque Rodoviário de Campo Grande, em Cariacica. No final dos anos 70, o grupo iniciou a diversificação das suas atividades econômicas, investindo em fretamento. Hoje, uma de suas empresas, que é a VIX, tem frota de mais de 7 mil veículos e atua em todo o Brasil e também no exterior. No mesmo período, o grupo entra no mercado de automóveis e hoje o grupo já dispõe de 30 concessionárias, não apenas no Espírito Santo, mas em tantos outros estados da Federação Brasileira. O senhor Valécio Kepp deixa, portanto, um legado, deixa, portanto, uma catedral de bons ensinamentos, de boas orientações, e ele é o que há de melhor da expressão capixaba, da capacidade empreendedora, alguém que veio como tantos capixabas vieram, descendente de imigração italiana, que deu muito duro na sua vida, que acreditou no trabalho, na capacidade de organização, de planejamento, de perseverar e que, ao longo da sua trajetória, deixou efetivamente um exemplo muito grande para filhos, netos e uma família que, de fato, é uma família que todos nós, capixabas, temos muito orgulho e muita referência por ser um grupo que acreditou não apenas em nosso Estado, mas acreditou em nosso país, que, apesar das crises e dos ciclos econômicos inconstantes e incertos, continuou acreditando e trabalhando efetivamente pela construção e pela prosperidade do nosso Estado, sobretudo na construção da oportunidade compartilhada e da geração de tantos empregos em terras capixabas. De modo que eu faço aqui a minha sincera e honesta homenagem ao grande legado deixado pelo seu Valécio Kepp, que expressa e é referência da extraordinária capacidade empreendedora do povo capixaba. Muito obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores senadores. Obrigada, senador Ferraço. Passa a palavra com o orador inscrito ao senador Álvaro Dias. Senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o que tem a ver com a Operação Lava Jato, com o impeachment da presidente da República, o desemprego, o caos na saúde pública desse país e essa monumental dívida pública que sufoca os setores produtivos desse país? Tudo a ver, senhores senadores. No debate de causa e consequências, certamente nós entenderemos que há uma relação direta entre Operação Lava Jato, corrupção no país, impeachment da presidente da República e as mazelas que afligem o povo brasileiro. A dívida pública do nosso país, que o senador Ataídes tem
se dedicado a estudar em profundidade as causas e as consequências dessa monumental dívida, hoje passa de 4 trilhões de reais. No ano que se foi, nós gastamos 962 bilhões no refinanciamento dessa dívida. Isso significa que aplicamos a metade do que arrecadamos no país. E nós temos comparativo com o que ocorre em outras nações. A Alemanha, por exemplo, consome menos da metade do que nós gastamos para a administração da dívida pública